Axé para todo mundo. Vamos lá. Hoje é o mesmo dia daquele dia. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2025. Um ano depois do ano do Luciano Gomes. 2025. Agora são 3 horas e 18 minutos da tarde da quinta-feira. Abençoada, tá fazendo 20 graus dentro de casa. Lá fora deve estar por volta aí dos seus 16, 15 graus, mais ou menos. Maravilha. Tava tirando um cochilozinho abençoado para poder ir trabalhar. Trabalho à noite. Vou sair de casa 4 horas. Vou começar a trampar 5 horas e vou sair do trabalho 9 horas da manhã. De amanhã, 9 horas da manhã. Eu entro praticamente 4 horas, já começo o meu trabalho, porque é o trabalho para ir para o trabalho, é o trabalho. 4 horas. Só 9 horas da manhã. Vamos lá. Então é isso aí. Vamos tirar aqui umas dúvidas. Chegou aqui uma pergunta muito recorrente aqui ao meu trabalho no Anjo, né? Na casa da Mãe Joana, a respeito de se eu já estou acostumado com o trabalho, como que está a minha situação em relação aos idosos, xaropes e não xaropes. Porque no começo do trabalho no Anjo, eu gravando vídeo sempre, porque eu sou o único, né? Lá vai ele começar aquela daí. É o único que grava vídeo assim, na real, no sangue mesmo do trabalho aqui no Japão, em relação a idoso, em relação a asilo aqui no Japão. Ponto final, infelizmente, essa é a realidade. Mas vamos lá. É que chegou a pergunta através de carta, né? Carta aí, um seguidor, um fã, uma pessoa que me adora e pediu para ser chamado pelo pseudônimo de Mac. Tudo bem, a gente tem que respeitar aí né, esqueci aqui como fala, a sua privacidade, né? Mas vamos lá, vamos perguntar a pergunta que não quer calar, né? É assim, eu estou no Anjo, comecei a trabalhar no Anjo, propriamente dito, em setembro de 2024. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Agora em fevereiro, no começo de fevereiro, eu completei 6 meses. 1º de fevereiro, completei 6 meses. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 meses. Completei 6 meses. Significa que eu vou ganhar 10 dias de UQ, que é férias remuneradas. Quando completa 6 meses de casa, recebe 10 dias de férias remuneradas aqui no Japão, quem é efetivado. No meu caso, vou receber provavelmente nesse mês, eu já vai entrar 10 dias para me folgar assim a hora que eu quiser, entre aspas, né? E em relação a bônus, eu não recebi bônus desde quando eu entrei. Porque quando eu entrei em setembro, outubro, novembro e dezembro rolou o bônus, né, a bonificação de dezembro. Só que eu tinha só 4 meses de casa. Aí não recebi nada. Dependendo da empresa, pode até pagar um trocozinho pro jumento e tal, mas no meu caso não recebi nada, né? Mas não é de se assustar ou coisa parecida, é normal. Se de repente eles tivessem dado pelo menos 10 mil ienes, aí não seria normal, já seria uma bondade muito grande deles, né? Mas tudo bem. Mas então, agora, para esse mês de julho, que é acho que é julho ou é maio,
a bonificação é 3 vezes no ano. Eu acho que é março, julho e dezembro, uma coisa assim. Se for em março, não sei se eu ganharia alguma coisa, né? Também é meio duvidoso também, porque eu tá apenas 6, 7 meses, 6 meses de casa, entre aspas, né? Na conta geral. Então, se eu não receber nada, não posso nem reclamar também, na verdade, né? Na verdade, é depois de um ano. Mas lembrando que isto é de empresa para empresa, né? O anjo, ele não é muito caridoso nessa parte financeira, não. Eles deram aí um agrado aí para quem trabalhasse final de ano, os 4 dias final de ano, né? Os últimos 2 dias do ano e os 2 primeiros dias do ano. Deram uma agrada de 10.000 ienes a mais para quem trabalhasse, mas não é uma empresa que fica distribuindo dinheiro aí, não. Apesar de que essa questão do anjo dá esse agrado aí para quem apresentar um amigo, uma amiga, para entrar, para trabalhar direto, né, como Seixain, de 150 mil para quem entra e 150 mil para quem apresenta. Isso aqui não acontece toda hora. Eu não conheço empresa aqui no Japão com esta bondade, eu não conheço. Se tu tá me vendo aí, seja lá de onde for, lá do universo, lá dos planetas, lá, e disser, não, mas aqui tem. Aí é diferenciado também, porque eu nunca tinha visto. Eu só sei que quem ganha normalmente é quem apresenta. Quem entra não ganha, normalmente não. E quando ganha, quem entra, quem apresenta, é no máximo, que eu vi até hoje, 50, 100 mil no máximo. E aqui é 150 mil. E eu não consegui apresentar nenhum Zé Ruela da vida, né, cara? Infelizmente. Bom, fazer o quê? Não deu, não deu. Tentei, né, cara? Não deu, não deu. Fazer o quê, né? Não deu. Mas tudo bem, vamos lá. E respondendo, olha, já 7 minutos de vídeo, o cara não respondeu a porra da pergunta do fã alucinado. É um fã alucinado aí que tá louco pra dar pra mim, né? Mas ele pediu pra ser chamado de pseudônimo de Mac, né? Vai fazer o quê, né? Aí vamos lá. A pergunta é se eu já estou acostumado, se deu uma aliviada, porque nos primeiros vídeos, né, do anjo, eu sempre relatei aí que eu tinha muito paciente zoado, né, e daí eu ficava não reclamando, eu ficava relatando, é diferente de eu reclamar e relatar. Relatando que realmente era bem complicado, porque tinha esses clientes lazarentos, né, tá? E agora? Você parou de falar um pouco, né? Nos seus vídeos você dificilmente fala dos pacientes. Quando você fala da tal da Fumi-chan ou da Tai-chan, que vive te dando as coisas para comer, tal, só fala isso, né? Tal. Bom, vamos lá. Em relação aos pacientes zoados, né? Os pacientes lazarentos, como tinha lá no bico que eu fazia lá em Sano, né, que tinha o Frankenstein, tinha aquela galera lá do Chaves toda, né, tudo filha da puta, tal, pá, né, e aqui no caso não é diferente, você tem, e a resposta é, continua tendo, né, porque você falava bastante, tal, continua tendo, continua entrando lazarento, continua morrendo lazarento, continua do mesmo jeito, a diferença que eu não falo muito mais agora a esse respeito é porque tem várias questões envolvidas aí. Aqui não adianta eu ficar falando muito dessas questões, que é uma questão infinita, né? Negócio de paciente zoado, infinito. Isso aí, se eu for falar detalhadamente, eu vou ter que fazer vídeo só falando disso, né? E ainda tem os zoados, assim como tem os bacanas, né? Como a tiazinha aí da companhia, né? Tem os pacientes zoados e os pacientes bacanas, assim como tem os colegas de trabalho zoados e os colegas de trabalho bacanas. Isso aí não tem jeito. E como é que eu tô lidando, né, com essa galera? Você já tá acostumado? Como que é o negócio? Já tá tirando de letra? É aquilo que eu disse, é aquilo que eu falo sempre.
a, como dizer, a experiência, né, a bagagem que a gente vai adquirindo nos anos de trabalho nessa área, isso aí facilita demais a nossa vida, facilita demais o nosso trabalho em si. Significa assim, eu continuo, porque o fã alucinado, é um fã alucinado, louco para dar para mim, coisa assim, né? E aí esse fã alucinado falou assim, não, mas aí se falava que via levando lapada, que não sei o que, era lapada dos funcionários, era lapada dos clientes e tal. Parou de levar lapada? Não. A lapada continua. Só o que mudou, podemos dizer bastante, é assim. No começo, você leva muito mais lapada por você não saber o terreno que você está pisando. Depois de um tempinho que você entra algumas vezes lá na casa do cliente, já vai depois das 5, 6 vezes que você consegue entrar na casa do cliente lá para trampar, você vai pegando as manhas de como entrar e como sair. Então você já vai ficando malicioso na parada, tipo assim, malicioso no bom sentido. Você, a minha forma de trabalhar é, o quanto menos poeira tu levantar, menos vai ser prejudicial para você mesmo. O que eu quero dizer com isso? É uma parada bem difícil, né? Eu digo assim, tem pessoas, tem profissionais na área, que eu conheço bastante, que tem 500 anos de trabalho com idoso em asilo, seja lá em qual formato de asilo que for, formato que eu digo, o modo de serviço prestado, né? Como já falei aqui, tem vários tipos de serviços, né? Então, mesmo uma pessoa com 500 anos de área, em várias áreas às vezes, ela é uma pessoa que não tem essa malícia no sentido, no bom sentido da coisa, de saber entrar e sair. Ela, muitas das vezes, essa pessoa ela é muito espalhafatosa, ela levanta muita poeira. Você consegue entender? Poeira que eu digo, a questão de você entrar na casa de um cliente que é zoado, normalmente os zoados eles falam bastante, ouvem bem, né? E muitas das vezes estão com Nintshow, estão broco, né? Estão com Alzheimer. E às vezes não. Isso não quer dizer muita coisa, não. Então, às vezes, muitas das vezes, esses zoados, eles conversam, independente se eles têm Alzheimer ou não, eles conversam bastante, perguntam muitas coisas. Então, se você é uma pessoa que não tem malícia, não sabe entrar e sair, vai acabar se complicando, metendo as mãos pelos pés e acabar levando lapada à toa. Então, no meu caso, por eu ser um cara que tem a visão além do alcance, eu não sou o Lion dos Thundercats, mas eu tenho a visão além do alcance. Então, eu procuro entrar e sair sem levantar poeira. Essa levantar poeira, voltando a dizer, seria no caso o cliente começar a perguntar, não só perguntar, mas na conversa mesmo. Às vezes você tem que estar adulando o cliente para que ele não se enfeze da questão de você estar ali. E não estou me referindo à questão por eu ser estrangeiro ou não. A questão depende do cliente, às vezes é muito xarope e às vezes é muito se incomoda com a presença da pessoa que está fazendo o trabalho dela. Quando é nessa questão aí, quando é nessa situação, significa que a pessoa normalmente ela tem Alzheimer, né? Que aí ela se incomoda com a presença da pessoa, ela não consegue compreender muito o que a pessoa veio fazer ali. Então tem tudo isso. Então, por essa questão do tempo nos ajudar na questão do saber entrar e sair no bom sentido, é como se fosse uma roda de capoeira. O cara, para ser um bom capoeira, ele tem que saber entrar e sair. No bom sentido, no geral, né? Tem que ter uma educação, tem que saber a quem recorrer, tem que saber usar as suas malícias, as suas defesas, né? Então,
nessa questão geral, a gente acaba acostumando, e principalmente quanto mais tempo passa, mais você aprende a respeito daquela pessoa, sabe aonde você deve pisar, aonde que você deve chegar. Porque a questão não é só tratar bem o cliente, chegar lá na casa dele, cumprimentar, dizer boa tarde, olha o tempo está maravilhoso, tal, pai. A questão não é só essa. A questão é saber conhecer o terreno onde você pisa. Então, por essas questões, a gente acaba ficando esperto nas lapadas que você levou em algum momento, por alguma coisa que você fez não sendo ruim, uma coisa que não é que você errou, não, mas é uma questão do paciente, né? Não ter gostado. Por exemplo, fui perguntar, um exemplo, né? Fui perguntar para a pessoa onde que ela morava, onde que ela mora, onde que é a casa dela, onde ela nasceu, e de repente ela se enfesar com aquilo, né? Um exemplo, um exemplo. Então, aí da próxima vez eu já não vou fazer essa pergunta, já vou ficar quieto, já sei que a pessoa não gosta muito de conversar, tem pessoas que adoram conversar, então, tipo assim, aquela malícia toda ali que eu, como um bom brasileiro, como um bom capoeira, sei utilizar dessas artimanhas muito bem. Como eu disse, a questão não é só ter rodagem no mundo do cuidado com o idoso para dizer, ah, então aquela pessoa se safa bem. Não. Tem pessoas, como eu já disse, com 500 anos de experiência na área e que leva a lapada muito frequentemente, né? E japonês, por ser muito certinho, acaba levando lapada mais do que eu, que sou estrangeiro. Por quê? Porque aí vão querer fazer as coisas muito certas, acaba se fodendo. Isso aí é fato, é fato. O que é as coisas muito certas? Quer dizer que você não limpa direito? Não, a questão não é, pelo contrário, né? Eu limpo muito melhor do que qualquer japonês no caso, falando em soji, né? Em limpeza no geral, né? Mas não é essa a questão, não é essa a questão, não. Mas, então, resumindo, os clientes zoados continuam zoados, continua entrando gente zoada, continua entrando gente bacana, e assim a gente vai levando. E o anjo, por ele ser muito rotativo, né, muito frequente das pessoas entrarem e sair por algumas questões, às vezes, como no caso da Nishina, ela voltou para o barraco dela, ela saiu por causa que ela voltou para o barraco dela. Tem uma outra que saiu agora porque ela foi para o Tokuyo. Tokuyo é um outro estilo de cuidado com o idoso, né? Mais barato. Então ela foi para lá por questões financeiras. E os outros que morrem. Então aí vai entrando gente nova e assim o ciclo vai mudando. E é muita mudança em pouco tempo. Então, nessa questão do anjo, o caboclo tem que ter muita malícia para trampar ali, mas muita malícia mesmo. E a malícia do bem. Eu estou dizendo essa malícia de você saber entrar e sair, sem levantar poeira. Você consegue entender? Não consegue? O problema é teu. Então é isso. Então é assim. Então tá respondido aí a pergunta do seguidor, do fã, do fanático. Doido para dar para mim. Doido. Tá respondido, tá respondido. E então, que mais? É isso. Realmente temos que ter muita muita sabedoria nesse trabalho, né, com os idosos nos asilos. Eu vou lembrando aqui, né, por eu ter essa experiência em vários estilos de serviços prestados, né, no caso Tokuyo, Rouken, como é que é? Grupo Homo, e agora o Sakuju, e vice-versa, né? Então, significa que eu sei que dependendo da onde a pessoa trabalha, né, a área, o serviço prestado onde você trabalha, por exemplo, a mudança
de pacientes é muito pouco. Só muda mesmo quando alguém morre e tem que entrar outro no lugar. Então é uma coisa muito difícil de acontecer, essa mudança brusca, assim, como acontece no anjo. O anjo é uma mudança muito brusca, muito brusca. E, e isso se deve muito pela questão das pessoas que entram no anjo, né? Estarem muito zoadas em termos de saúde. Normalmente as pessoas que entram ali já estão com os seus dias contados. Então essa mudança acontece muito bruscamente. E esses que têm entrado ultimamente aí também não fogem disso. São pessoas que já entram com o pé na cova. Então a mudança é muito brusca e para nós cuidadores é muito difícil, porque na hora que você aprende a lidar com o cliente, ele vai embora, né? Bate as botas, aí do nada, como eu disse, você entra lá, você já tem lá na tua lista de trabalho para entrar na casa do Yamada, que eu nunca vi na vida, e ele vai ter que, você tem que entrar no barraco dele e cuidar dele lá, fazer as paradas que tem que ser feito. Então é uma questão realmente difícil, muito difícil, nesse sentido, né? Então eu estou dizendo isso comparado a outros asilos com outros tipos de serviços prestados, né? Existe asilos que às vezes tem, como foi o caso onde eu fiz bico, né? Era o Grupo Homo, é o estilo casa, tinha 9 pacientes apenas. Ali, com certeza, passa anos para alguém poder bater as botas e ser trocado por outro cliente. Então, quando tem essa troca, porra, é um só que vai trocar, né? Muito difícil, vai morrer 5 de uma vez e entrar os 5. Muito difícil, muito raro. Pensei que era terremoto, mano. Então a parada é essa. Então no caso, dependendo do asilo, para quem não gosta de trabalhar com muita mudança, assim, que para quem é muito acomodado, gosta de todo dia fazer sempre a mesma coisa, procure um asilo para trabalhar onde as pessoas dificilmente mudam, trocam de pessoas, no caso de pacientes. Aí todo dia você vai chegar e fazer a mesma coisa, praticamente. Já aqui no Anjo, né, o buraco é mais embaixo. Todo dia você vai fazer coisa diferente. Todo dia você vai fazer coisa diferente. E aí, você gosta disso? Não gosta? Então, fica aí a sua inteira disponibilidade para fazer esse tipo de serviço ou não fazer. Eu espero ter respondido aqui para esse fã número 1 aqui do canal, né? Doido para dar para mim, aí pediu para ser chamado aí de pseudônimo de Maki. Muita paz, muita luz, namastê, vamos que vamos agora, vamos trampar. Axé.